Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre feedback, entrando na segunda parte das estratégias para aumentar a sua aprendizagem com a utilização de feedback. E aí, dando continuidade, nós paramos lá na anterior no 5, né? Aqui vamos continuar no 6, que é pratique a autocorreção. Lembrando que a sua inscrição no canal é extremamente importante para nós. E os comentários também, até mesmo para a gente saber se o nosso conteúdo está atingindo o objetivo inicial, que é auxiliar, né? Sexto, pratique a autocorreção. Use o feedback como uma ferramenta para corrigir erros e aprimorar o seu desempenho ao longo do tempo. Desenvolva a capacidade de identificar e corrigir problemas por conta própria, com base nas orientações fornecidas pelo feedback recebido anteriormente. Isso quer dizer o seguinte: conforme você vai estudando, conforme você vai sendo orientado, né, por pessoas mais experientes, ou até mesmo por outros alunos que têm um conhecimento um pouco maior do que o seu, você começa a gerar experiência. E essa experiência você começa a utilizar em benefício próprio. Isso é inevitável, né? A questão da educação ela é somativa. Então você vai adicionando mais conteúdo àquilo que você já sabe. E o feedback é uma ferramenta extremamente importante para isso, né? E aí, seguindo a questão dos exemplos, vamos para o primeiro exemplo. Um estudante de matemática aborda cada erro em suas avaliações como uma oportunidade de aprendizado, buscando compreender onde cometeu equívocos e como ele pode melhorar. Isso aí é só um exemplo, né? Pode ser um estudante de qualquer coisa. Um concurseiro, por exemplo, que ele vai trabalhar como? Ele vai verificar, ele vai para provas anteriores, questões daquilo que ele pretende fazer. Então ele está ali, ó, buscando alternativas para quê? Para poder verificar o seu nível de aprendizagem, sempre está ali, ó. Ele mesmo já sabe, errou uma questão, ele procura onde errou. Então você vai nesse mecanismo. No segundo exemplo, um profissional em vendas vê as rejeições como uma chance de aprimorar suas habilidades de persuasão e adapta suas abordagens com base nas situações. Isso, senhores, é o seguinte: você está tentando uma técnica, não está conseguindo. Está tentando outra técnica, não está conseguindo. Isso não pode ser um fator desestimulante. Você tem que continuar estudando e encontrar a melhor técnica que cabe a você. Não é o outro que tem que dizer qual é a melhor técnica. Aqui, com esses exemplos, a gente só quer dar uma orientação, ou seja, não sei como agir, não sei como fazer, e aí a gente entra com os exemplos para poder orientar, né, dar o mínimo de orientação para aqueles que estão buscando. E aí, no terceiro exemplo, o músico aspirante encara as críticas construtivas dos jurados em uma competição como meio de aperfeiçoar sua técnica e expressão musical. Ou seja, como é que a gente vai receber esse feedback? Como eu estou em relação a esse feedback? Como é que eu estou naquele momento ali para receber aquele feedback? É uma crítica construtiva. Na prática, a crítica ela é algo que vai pontuar algo que você não está tão bom. Então a gente tem que ter maturidade suficiente para escutar as críticas e pensar assim: caramba, será que ele tem razão? Será que ela tem razão? Eu posso melhorar? Nunca esquecendo que o seu objetivo é a sua classificação. O seu objetivo é a sua classificação. Você está estudando, você está desperdiciando tempo, você está desperdiciando muitas vezes um valor consideravelmente alto. Você está deixando de fazer outras coisas para poder aumentar o foco naquele objetivo que você escolheu, que é uma classificação num concurso ou passar de ano no ensino médio, seja o que for, né? O 7. Acompanhe e avalie seu progresso. Regularmente, meça e avalie seu progresso em relação aos objetivos definidos. Compare seu desempenho atual com as metas estabelecidas e verifique se as correções e melhorias estão sendo eficazes. Na prática, como é que você vai fazer? Simulado. O simulado ele é uma ferramenta excepcional para poder definir em que momento você está. Conforme você vai estudando, conforme você vai praticando, melhor fica a resolução do simulado. Você começa a resolvê-los de maneira mais efetiva. Então você tem que fazer esse acompanhamento. E aí, eu não vou fazer vestibular, eu vou fazer concurso.
Pega a prova dos concursos, avalia pela banca. Ah, qual é a banca que vai fazer a prova de tal concurso que eu quero fazer? É tal. Então procura as provas relativas àquela banca, mesmo que seja de outros concursos, mas que tenham matéria afim daquela que você está estudando e faz as provas. Começa a verificar o seu nível de aprimoramento. Errou a questão? Onde eu errei? Por que eu errei? Verifica, né? E aí, seguindo o nosso ciclo de exemplos, um redator freelance solicita feedback detalhado sobre a estrutura, estilo e pontos fracos de um artigo, a fim de refinar suas habilidades de escrita. Então, obviamente, ele vai pedir a outros redatores que têm uma experiência maior, né? Então, se você está com uma dificuldade muito grande e os seus colegas não estão conseguindo resolver, você não está conseguindo resolver, existem hoje diversas ferramentas que o auxiliam a resolver certas questões. Ou o seu professor direto, ou o seu professor do curso, ou o seu professor da faculdade, da escola, ou algum outro especialista da área. Você pode procurar, inclusive, no YouTube, que existem professores excepcionais dando conteúdos bem diversificados e de maneira muito didática. E o que facilita, né? Vamos lá, o segundo exemplo. Um gerente busca feedback específico de sua equipe sobre sua capacidade de comunicação e liderança durante uma reunião, com o objetivo de se comunicar de maneira mais clara e eficaz. Quando você se abre a um feedback, e aí você tem que ser consciente também que existem pessoas altamente críticas e intensamente ignorantes. Então, você tem que perguntar a alguém que saiba. E também alguém que saiba transmitir aquele feedback. Por quê? Não vai adiantar nada. Se você pergunta a alguém que, por mais que tenha um alto nível de conhecimento, não consiga transmitir para você o feedback que você precisa, perdeu tempo. Você tem que procurar pessoas que consigam lhe dar um feedback, consigam lhe dar um retorno e esse retorno seja aproveitado, porque senão perde totalmente a função. E aí vamos ao nosso terceiro exemplo. Um estudante de arte pede a um professor comentários detalhados sobre sua técnica de pintura, visando aprimorar a precisão e a expressividade de suas obras. Isso quer dizer o quê? Ele já realizou, ou seja, você já está no meio do processo para passar no seu concurso, para passar na sua prova. Você já está se preparando. E vamos ser realistas, não é uma preparação de 10 minutos diários. Tirando a questão da genialidade, pessoas comuns como eu, e talvez como muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, a gente ganha as coisas através de muito suor, muito trabalho e dedicação. Então você tem que se dedicar de fato, você tem que focar no seu objetivo e ali, construindo as etapas do seu objetivo. Então, aí esse exemplo cita a questão do especialista que você vai perguntar. Ele tem que perguntar a um professor de artes. Ou seja, se você está com uma dúvida em matemática, pergunte a um especialista em matemática. Se você está com dúvida em química, pergunte a um especialista em química ou alguém que saiba química de maneira significativa para que você tenha um feedback valioso. Senão, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. E aí, dando continuidade, vamos ao nosso item 8, buscando orientação adicional. Quando necessário, busque orientação adicional de mentores, professores ou especialistas na área. Essas fontes de conhecimento podem fornecer insights valiosos para complementar e enriquecer o feedback que você recebe. Ou seja, não encontrou a sua resposta, não encontrou o feedback que você precisa, procura. Procura até encontrar, porque a vaga está lá. Você só tem que estudar e se dedicar para que ela seja sua. Porque no fundo, você só precisa de uma vaga. Vamos lá, o nosso primeiro exemplo. Um desenvolvedor de software utiliza ferramentas de revisão de código para obter feedback de colegas de equipe, aprimorando a qualidade e a legibilidade do seu código. Ou seja, você está pegando pessoas ali, que está junto com você,
pessoas que estão ali no dia a dia, pessoas que estão ali na mesma labuta que você. E aí, esse é o exemplo aquela situação do estudo em grupo. Pô, de repente um sabe uma coisa, outro não sabe, e você vai trocando a aprendizagem, trocando as informações, para que esse processo de ensino e aprendizagem ele fique completo. E aí, o que potencializa a questão da motivação pessoal. Obviamente que tem gente que não consegue estudar em grupo, mas outras sim. Por isso que eu falei, cada um vai procurar o melhor estilo que se adapte à sua individualidade. Segundo exemplo, um instrutor de fitness grava vídeos de suas aulas para revisar e analisar sua linguagem corporal, tom de voz e instruções, visando melhorar sua comunicação com os alunos. Então, olha, repara o cuidado. Repara que ele utilizou um meio adicional, um vídeo. Ele usou um meio adicional, uma tecnologia para facilitar a sua análise. Você pode usar aplicativos de matemática, de química, de física, que vão facilitar a sua aprendizagem. Isso não expulsa a tecnologia do nosso dia a dia, pelo contrário, traz a tecnologia para o nosso dia a dia. E aí o nosso terceiro exemplo, um estudante de idiomas utiliza aplicativos de aprendizado de línguas para receber correções automáticas e avaliações de pronúncia, aperfeiçoando suas habilidades linguísticas. Tá aí, o aplicativo. Você pode usar o aplicativo. Tem alguns aplicativos que são resposta imediata. O feedback é imediato. Não vai ser aquele feedback rebuscado. Não, vai ser acertou, errou por isso, acertou por isso, pronto. E aí você vai verificar o seu feedback. E aí, o nono, aprenda com a experiência. Cada feedback é uma oportunidade de aprendizado. Ao longo do tempo, acumule conhecimento e experiência a partir das avaliações e correções, aplicando as lições aprendidas para melhorar continuamente o seu desempenho. Ou seja, como eu já tinha falado anteriormente, a educação é somativa. Conforme você vai se dedicando, conforme você vai se empenhando, conforme você vai trabalhando o seu processo de aprendizagem, ele fica mais refinado. Então você tem uma melhoria significativa em novos processos. E aí, seguindo a questão do exemplo, o empreendedor busca o feedback dos clientes sobre o seu novo produto, analisando os comentários para identificar pontos fortes e áreas que precisam ser aprimoradas, que na prática é o objetivo do feedback. Verificar o que você é bom, o que você precisa melhorar, né? Pode dizer assim, você é ruim nisso. Não, o que você precisa melhorar e aquilo que você é bom. Como diria a matriz SWOT, verificar suas forças, fraquezas. A questão de oportunidade e ameaça é mais com relação ao ambiente externo, que nesse caso não se aplica tanto. Segundo exemplo, um professor participa de sessões de observação de aulas por colegas, recebendo insights valiosos sobre sua metodologia de ensino e interação com os alunos. Ou seja, sempre pensando aqui o seguinte, não é porque você já tem um nível muito grande que você não precisa mais de feedback. Eu estudo muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você atingiu sua classificação? Se você atingiu a sua classificação, você está apto a ajudar outras pessoas também a atingir a sua classificação. Então, se você está estudando muito, continue até atingir a sua classificação. Por melhor que você seja, continue. Continue sempre. E aí, nosso terceiro exemplo. Um ator assiste a gravações de suas apresentações teatrais observando sua expressão facial, entonação e gestos para aperfeiçoar sua atuação. Se vocês repararem, a gente está inserindo a questão tecnológica. A tecnologia ela é importante. Tá? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a tecnologia de aprendizagem não era essa, era outra. Há 25 anos atrás, nossa senhora, a internet ainda estava ali, na manivela, impressora matricial. Então não existiam os recursos tecnológicos que existem hoje, que vocês podem, lançar mão aí. Vamos lá, a nossa última estratégia, que é cultive a mentalidade do crescimento.
Encare o feedback como uma ferramenta essencial para o crescimento e o desenvolvimento. Cultive uma mentalidade de crescimento que valorize o aprendizado contínuo e aprimoramento constante. Exemplo, um cientista de dados analisa constantemente seus projetos anteriores, identificando áreas onde poderia ter aplicado algoritmos mais eficazes ou abordagem mais precisas. Isso quer dizer o quê? Não é porque você sabe um conteúdo que você não pode melhorar a resolução das questões com base no que você já sabe. O feedback, às vezes, ele te dá um insight de você resolver uma questão que você resolveria talvez em 10 minutos, em 5. Só que quando a gente começa a falar isso em múltiplas questões, o tempo que você ganha, a confiança que você ganha é relativamente alta. E aí, segundo exemplo, um chefe de cozinha busca constantemente novas técnicas culinárias, participa de workshops, experimenta ingredientes inovadores para elevar a sua habilidade culinária. Ele está sempre buscando algo para melhorar o seu desempenho. E assim tem que ser com você. Até você conseguir a sua classificação e até posterior à classificação, porque alguns concursos exigem formação posterior. O maior exemplo disso aí são os concursos militares, né? Seja a SpaceX, SAMAN, AFA, Corpo de Bombeiros, você precisa de um tempo de formação. Né? Um exemplo, o Bombeiro do Rio de Janeiro, são 4 anos de formação agora. Então você tem um concurso público de admissão e lá dentro, mais 4 anos de formação. Então você precisa sempre estar buscando o seu melhoramento, porque na prática você vai estudar até o final da tua vida. Depois que você se habitua a estudar, você vai estudar até o final da sua vida. Vamos lá, o nosso último exemplo. Um estudante de música pratica regularmente, trabalhando em trechos desafiadores de uma peça musical, até que alcance a execução perfeita. Estímulo, estímulo, e você vai chegar lá ao seu objetivo. Qual é o estímulo que você tem? Mudar de vida. Ou mudar de emprego, ou ganhar mais, não importa. O importante é você sempre estar ali, trabalhando e batalhando. Com esse exemplo, a gente conclui essas 2 aulas de feedback. Nós, sinceramente, esperamos que esse conteúdo ele seja efetivo para vocês. E o que a gente pode dizer para vocês é que quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Porque ali tem um ser humano que pode estar não no seu melhor dia e que ele precisa ouvir algo que não seja desmotivador, mas sim motivador. Tivemos a participação do nosso amigo aí, nosso controlador de áudio, Chopp, nosso cachorro aqui. Fiquem bem, estudem bastante e nunca se esqueçam, a classificação ela vem, porque quem persevera até o fim conquistará o seu objetivo.